Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre um vídeo que eu gravei, acho que é quase 3 anos atrás, foi em 2022 que foi esse vídeo aqui. E geraram muitas dúvidas de como era ter uma porta de vidro, quanto custava, se valia a pena, como está agora, depois de quase 3 anos das portas colocadas. E aí eu aproveitei para falar para vocês também, eu quis fazer minha casa o máximo de vidro possível que eu pude fazer. E eu não me arrependo nem um pouco. E aí eu vou mostrar tudinho para vocês o que eu coloquei de vidro aqui, que saiu muito mais barato do que as outras opções. E vocês vão ver como ficou lindo. E tá até hoje aí, ó, anos se passaram e elas estão até hoje. Só uma observação, hoje em dia eu não moro mais nessa casa, eu estou morando na praia e eu vim aqui em São Paulo. Quem tá morando nessa casa aqui hoje é o meu pai. E eu, como eu vim passar uns dias, umas fériasinhas de leve aqui, eu aproveitei para gravar esse vídeo para vocês. Que o pessoal sempre pergunta é em relação à claridade que entra no quarto por ser uma porta de vidro. Como ela é uma porta pintada, olha a claridade que tá aqui no quarto agora. É bem confortável. É por volta de umas 4 horas da tarde e eu vou mostrar pra vocês a janelona que tem aqui na frente. Olha só. Então, assim, entra muita claridade. E ainda assim fica aconchegante. E é um vidro pintado aí de branco, tá? Essa parte aqui, ó, ela é um branco. Talvez se for uma cor mais escura, fique mais escuro ainda, mas olha, fica um espaço assim bem aconchegante para dormir mesmo de dia. Aqui dentro, como o vidro é pintado, ele é mais fosco. Então é como se a tinta tivesse aqui, ó. A gente consegue sentir que ele não é tão lisinho quanto é desse outro lado. Aqui tem um vãozinho, ó, mas não é nada que atrapalhe, porque aqui tem um acabamento, enfim. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. E essa é uma porta fora dos padrões. Naquele outro vídeo eu passei a medida para vocês, tá bom? E olha o que eu falei sobre a textura da porta para vocês. A gente viu do lado de dentro que ela assume uma textura mais fosca. E aqui do lado de fora, gente, ela é bem brilhante. Olha só. Né? E bem lisinha, porque esse lado aqui é realmente no vidro que a gente passa a mão. A tinta, ela vem só aqui, ó, pelo lado de dentro. Ela é linda, eu sou apaixonada por essa porta. Eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado ela para colocar aqui. Quando eu fui comprar, decidi que tipo de porta eu ia colocar nesse quarto, por ele ser um quarto pequeno e não ter janela, então eu queria uma porta grande, onde eu conseguisse aproveitar essa janela que eu mostrei para vocês agora há pouco e o ar que entra dela, porque ventila bastante. Então, por isso que eu decidi fazer uma porta maior. E o porquê do vidro? Porque quando eu fui pesquisar, a minha ideia era colocar de madeira. Dessas daqui, ó, que a gente vê normalmente em consultório. Mas quando eu fui pesquisar o preço, era muito mais caro do que uma porta de vidro. E aí, quando eu resolvi optar pela porta de vidro e foi instalada, eu super gostei. Eu acho que trouxe um ar, assim, até mais chique do que a madeira. Combinou com o estilo da minha casa, porque a minha casa tem o piso todo branco em porcelanato. Então, super combinou. E fora esse estilo aí um pouquinho mais requintado, ele trouxe bastante conforto também. Então, não ficou nada assim pesado, ficou algo leve. Então, super valeu a pena e saiu muito mais barato do que se eu fosse colocar uma porta de madeira na época. Do outro quarto, ela era menor, no tamanho padrão de portas. Só que quando foi instalada, eu bobiei.
É uma pergunta que tem muito nos vídeos. Se não quebra, o que que acontece? E eu passei por essa experiência para falar para vocês o que que acontece quando um tipo de porta desses quebra. Quando foi instalado, ao fechar a porta, ele ficava meio que pegando. Então eu sentia que quando eu estava puxando a porta, ela ficava um pouquinho mais dura de ser puxada. E eu acabei deixando passar, sabe aquela coisa? Depois eu vejo, depois eu ligo pra vir fazer a manutenção, depois, porque eu achava que era uma coisinha besta, eu fui deixando. E muitas vezes eu acabava não nem tendo a necessidade de fechar tanto aquela porta, eu acabei deixando. E um dia minha mãe veio aqui, foi tentar arrumar essa porta, e gente, foi algo assim muito louco, porque na hora que ela fechou, ela estava do lado de dentro do quarto e eu no corredor do lado de fora. Ela puxou e tentou dar uma arrumadinha, não sei o que aconteceu. E nem foi algo que ela bateu a porta ou tentou forçar. Foi simplesmente no fechamento mesmo da porta. A porta espatifou todinha, fez espatifou. Machucou? Não chegou a machucar de forma grave, mas como a porta espatifou e caiu toda no chão, nesse momento uma das partes arranhou a perna da minha mãe e sangrou um pouquinho. Por que eu tô falando isso? Porque é uma porta de vidro. Se você tem bichos, se você tem crianças, se são bichos que... cachorro, por exemplo, que costuma... bater na porta, agir de uma forma um pouquinho mais danadinha, né? Um pouquinho mais agressiva em relação à porta, é melhor você não ter esse tipo de porta, assim como para crianças também. Porque realmente, se acontece de quebrar, ela não quebra de uma forma como um vidro comum, porque tem um tratamento nesses vidros, né? Mas ela quebra e pode sim acontecer de arranhar, de dar uma machucadinha, tá bom? Não foi nada grave, não foi um corte absurdo, mas foi um arranhão que chegou a sangrar. Então, tomem cuidado com isso. Aqui, eu não tenho crianças. O meu pai hoje não tem crianças aqui também. Essa porta grande que eu mostrei pra vocês, ela fica mais aberta do que abrir e fechando ela o tempo todo, mas a forma dela correr é super tranquila e eu não acredito que vai dar algum tipo de problema. E vamos falar um pouquinho sobre a porta que quebrou, né, gente? Que foi essa daqui desse quarto. Vocês podem perceber que ela tem a abertura menor, que é o tamanho de uma porta padrão, 80 centímetros. De largura, se eu não me engano, são 2,10, né? Que é o padrão de altura e de largura os 80. E aí a gente não colocou mais a porta, porque logo em seguida eu já mudei de casa, ficou só o meu pai aqui, ele não viu necessidade de fazer esse investimento e ficou assim a porta com esse vão. Não tenho muito o que falar, né? Porque não existe mais essa porta. Só tomem cuidado com isso, caso vocês tenham animais e crianças. Talvez não seja tão interessante ter portas de vidro em casa, caso seja essa a sua situação. Uma outra coisa de vidro que eu adoro nessa casa são esses vidrinhos que eu coloquei aqui nessa parede. Esses vidrinhos, gente, nada mais é do que esses tijolinhos de vidro aqui que eu tô mostrando pra vocês. E aí, essa área aqui de cima era uma área de churrasqueira. Então, quando eu fui colocar essa parede, ou melhor, quando eu fui construir essa casa, essa parede aqui, ela já existia. E ela existia justamente com esses tijolinhos de vidro, porque a intenção era clarear. Quando eu fui retirar, eu falei, quer saber? Eu vou retirar isso porque não vai ter nada a ver com a minha casa, vai ficar parecendo um quintal, sei lá. O pedreiro queria cobrar muito caro para retirar. E eu acabei deixando, porque na época eu também tava trabalhando muito, eu não tava com tempo de eu ir lá e quebrar e tirar. Acabei deixando. E depois eu me apaixonei por isso, gente. É uma das coisas que eu mais gosto aqui nessa casa. Por quê? Porque ela traz muita claridade aqui pra casa, pra esse ambiente. E quando a luz do sol bate, normalmente no período da tarde, a luz que entra, ela reflete aqui dentro, muitas vezes até de forma colorida, e fica a coisa mais linda. Vamos tentar mostrar pra vocês. Tá vendo essa mancha aqui, ó, na parede? É justamente a luz que tá entrando e refletindo, que tá bem pouquinho, mas tem dias que ela pega nas paredes, assim, de uma forma bem maior, e fica a coisa mais linda do mundo. Olha, gente, a luz que bate ali, ela reflete e forma desenhos de luz. Às vezes essas luzes, elas estão um pouco coloridas, hoje não, né? Mas forma desenhos de luz. E aí, às vezes, pega nessa parede toda
Ou às vezes pega nessa parede aqui também, ó. E fica a coisa mais linda aqui, ó, vários desenhos aqui. Uma outra coisa de vidro que tem aqui nessa casa e que eu amo de paixão são essas janelas que tem aqui. Gente, são 2 janelões enormes que pega toda a parte da minha sala e mais o corredorzinho. Hoje, sala do meu pai, né? Ainda não perdi o costume de falar que aqui é meu. E eu acho lindas. Antes aqui era uma sala de jantar. Agora ficou uma sala. E onde era a minha sala aqui do lado, essa parede aqui, era uma sala e virou um quarto. Antes ela pegava toda a parte da minha sala de jantar e toda a parte da minha sala. Hoje essa janela pega toda a parte da minha sala e toda a parte do corredor. Eu ainda não perdi a mania de achar que aqui é meu. Eu tenho um carinho muito grande, porque talvez eu que tenha escolhido cada detalhe, enfim. E, gente, essas janelas eu escolhi mesmo, assim, algo que quando eu fui montar a casa, eu já deixei programado, eu deixei os espaços, eu demorei 6 meses para guardar dinheiro para poder colocar essas janelas aqui, e eu não me arrependo nem um pouco. Eu não vou lembrar o valor que eu paguei nelas, mas elas eu paguei até um pouco mais caro. Eu acho que uma é um pouquinho menor do que a outra. Eu acho que eu paguei em cada uma em torno de R$800. Mas eu não me arrependo nem um pouco, nunca quebrou, nunca me deu um problema. Até mesmo a questão de limpeza, ela fica no corredor. Então, assim, raras vezes que eu precisei realmente limpar elas, porque elas sempre estão, assim, aparentando limpeza, né? Nunca fica suja ao extremo. Então, eu gosto muito e eu vou mostrar os detalhes aqui pra vocês. O vidro dela, gente, ele é meio esverdeado. Se vocês olharem aqui, ó, e vocês, quando forem comprar, vocês peçam vidro esverdeado. E o ferramental dela, eu escolhi no tom de branco. E a espessura, se eu não me engano, é de 8 milímetros, que seria essa partezinha aqui. Ela é muito boa, nunca me deu problemas. E eu fiz esse acabamento aqui com essa pedra, que super combinou com a cor da janela. E super combina também com a cor do meu piso aqui, que é um porcelanato. Uma das primeiras coisas de vidro que eu coloquei aqui em casa foi essas portas aqui de vidro. Então, quando eu construí todo o esqueleto da casa, eu precisava de uma porta principal para estar fechando essa parte aqui que vem, que era o quarto principal, ainda é hoje o quarto principal, e vai para uma varanda, que é mais um quintalzão do que uma varanda. E aí eu comprei essa porta aqui para fazer esse fechamento. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, eu não me arrependo nem um pouco. Ela é o mesmo vidro que eu tenho nas janelas da sala. Precisa, assim, de uma cortina, caso você queira ter um sono no escurinho, porque aqui a claridade pega e entra muita claridade e ela é bem aberta também, entra também bastante ventilação. Gente, essa cuba, quando eu fui comprar, eu comprei ela porque ela era mais barata do que uma cuba de porcelanato. E eu acabei me apaixonando por ela. Ela é ótima, ela também é de um vidro esverdeado. Eu não vou saber falar as medidas que ela tem pra vocês, mas ela é bem grande, olha aqui. Ela nunca me deu problemas em relação a arranhar, a ficar com o vidro muito fosco, né? Ó, vocês podem perceber que ele continua bom aqui dentro. E ele não está limpo, tá, gente? Ele está sujinho, tá usado. Então, assim, eu quis mostrar pra vocês mesmo em uso, pra vocês terem essa noção. Acho que o brilho dele continua.
não tem nada assim de fosco arranhado, nada. E nunca tive problemas também para quebrar, mas é o que eu falei. Aqui moram adultos, né? Eu morei aqui, depois o meu pai morou aqui. Então a gente eu não tenho nem ideia, para falar na verdade, como uma criança poderia se machucar ou quebrar isso, talvez se pendurando. Não sei se crianças fazem isso, enfim, se pendurar em cubas de banheiro. Mas, gente, é uma excelente cuba, foi uma excelente compra também, que eu não me arrependo. O meu banheiro, gente, ele é meio apertadinho, então fica mais difícil de eu gravar aqui pra vocês, mas vamos lá. Ele é um box, ele também tem toda a parte metálica aqui, ó, ferramental que a gente chama em branco, e o vidro dele é transparente. Tá vendo aqui, ó, a gente consegue ver melhor na junção do vidro, ele é transparente. E eu também tenho aquela janelinha ali, que é uma janelinha onde eu abri o espaço e pedi para fazer com vidro. Aquele vidro, ele é esverdeado, porém eu pedi para fazer ele jateado, então não dá para enxergar lá de fora para dentro, porque ele é todo jateadinho, então ninguém consegue enxergar. E ele tem esse ferramental aqui, ó, que a gente puxa, joga aqui pro lado e consegue fechar. E quando eu quero abrir, eu tenho duas estações, essa primeira e essa segunda aqui. Então eu consigo prender aqui na primeira estação, o que atrapalha um pouquinho aqui, né? Na hora de tomar banho tem que tomar cuidado. Ou eu consigo dar uma abertura maior para ele prendendo aqui na segunda estação. Bom, vocês já viram aí que tem bastante coisas de vidro nessa casa, né? Bastante coisa diferente. E acho que a última coisa diferente que eu tenho para mostrar para vocês é esse balcão. Na verdade, não o balcão em si, mas esse fechamento aqui dos armários, que também é todo em vidro. E é o mesmo vidro que eu tenho nas portas dos quartos. Ou melhor, em uma das portas, né, considerando que a outra quebrou. Eu vou mostrar pra vocês. Algumas são de correr e as outras são de abrir. Gente, sobre essas portas que eu tenho para armários, eu super gosto também, porque é fácil de limpar. Não é um material que aos poucos ela vai se desfazendo, né? E nesse caso, eu não tenho problema nenhum em deixar cair água, gordura, é mais fácil para limpar, é super fácil para limpar. A única coisa que eu tenho para reclamar foi alguns acabamentos que eu acabei não gostando muito, mas foi mais assim, uma questão da pessoa que veio fazer a instalação, colocou e falou, eu precisaria trazer um silicone para colocar aqui, tinha esquecido o silicone no dia. A pessoa ia vir fazer um outro serviço aqui, acabou passando, no fim não trouxe silicone nenhum, enfim. Mas também não é nada assim que, ai meu Deus, que coisa feia, né? Eu fui abrir ali agora e eu vi que uma dessas cantoneiras tá meio fora ali, então às vezes tem que dar uma puxadinha. Então é a única reclamação que eu tenho pra fazer. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem dúvidas, deixa aqui no comentário que eu respondo pra vocês. Curtam, compartilhem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!